Opa, seja muito bem-vindo ao Plano da Consistência. Eu sou Hugo Garcês, cara, e nessa semana a gente vai aprender a negociar no mercado Forex, começar a caminhar rumo à consistência e vamos traçar um plano realmente que vai te colocar em resultados diferentes no mercado financeiro de uma vez por todas. Eu criei esse evento aqui com o intuito de mostrar a verdade sobre o mercado financeiro, de mostrar como é que deve ser o caminho, mas eu preciso te dar alguns avisos, de como que é esse caminho. De uma vez por todas, eu quero começar falando que o plano da consistência ele jamais tem o intuito de iludir qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, essas aulas ou participando desse evento nessa semana. O intuito da semana da consistência ou do plano da consistência é realmente você entender como é que é o jogo do mercado financeiro, como é que as coisas são e como é que é a realidade do mundo no mercado financeiro, principalmente daquelas pessoas que decidem especular no day trade. Eu já fui enrolado por pessoas que prometeram facilidades para negociar no day trade. Foi exatamente esse um dos motivos que me fizeram vir para a internet, além com o meu sonho de empreender, mas eu vim para a internet com esse intuito de falar, cara, existe uma oportunidade aqui onde eu possa realmente mostrar a verdade sobre o mercado financeiro e, além disso, ser retribuído a esse objetivo com o intuito de também realizar um sonho. Então a gente diz que é uma via de mão dupla aqui, eu estou ajudando vocês, ao mesmo tempo eu estou realizando um sonho, uma vontade que eu sempre tive desde criancinha aqui. Então, o intuito do plano da consistência é realmente te mostrar que negociar day trade é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. O principal erro das pessoas hoje em dia é querer ser imediatistas, Então, o que eu vou te passar aqui vai te dar resultado. O que eu vou te passar aqui, muitas pessoas te cobrariam pelo menos R$3.000 para te ensinarem sobre isso, mas talvez não te ensinariam da forma correta. Em algum momento aí te passariam informações que no curto prazo iriam até funcionar, mas a longo prazo você não saberia o que fazer e você acabaria vendo tudo que você aprendeu indo por água abaixo, E aí provavelmente você desistiria do mercado financeiro ou pior, você acabaria quebrando no mercado financeiro, que é uma das piores dores que existem ainda. Hugo, e como é que tu sabe que isso que tu vai passar vai me gerar resultado? Porque simplesmente eu fiz isso com os meus alunos, e com as pessoas que também não eram meus alunos, mas eu quero te mostrar aqui um pouco do depoimento do meu aluno Adail. Ele era uma pessoa que aprendeu fundamentos de pessoas, vamos dizer assim, que não conheceu o mercado financeiro, Ele acabou sendo iludido e acabou quase desistindo do mercado Forex. Eu quero que você veja o que ele tem para falar agora. Fala galera, beleza? Me chamo Adail, do Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer o treinamento, já estou perto do final já. Vou falar um pouco da história até aqui. Eu conheci o mercado Forex em outubro do ano passado. Desde lá para cá eu venho estudando, virando a noite, estudando que nem um doido, vendo e lendo materiais sobre análise gráfica, análise fundamentalista, busca de tendência, e eu comecei a operar, só que tipo assim, eu determinado, vou operar só rompimento, beleza, identificava o rompimento, identifiquei, posicionava o meu stop e o meu lucro. Só que ele sempre batia no stop, eu não entendia, eu sempre tomava, até eu consegui entrar numa operação que eu não tomasse stop, eu já tinha tomado uns 10 stop. O lucro era bom porque eu pegava o início da tendência, mas até pegar um eu errava 10 vezes, aí porra, não valia a pena. Então eu comecei a pegar as linhas de tendência. Vamos lá, vamos identificar as linhas de tendência, cruzamento de tendência e tudo. É a mesma coisa, eu tomava 3, 4 stop até pegar uma onda e ir surfando. Isso quando pegava a onda. E eu sempre posicionava o stop do jeito que estava nos vídeos que eu via, certinho ali, nem a mais nem a menos, e tomava o stop. Porra, por que esses caras conseguem e eu não consigo? Aí eu vou comparar mais ou menos com a vida de um cara que vive do MMA. Você viu uma luta do MMA, você viu o cara lutando lá 5 minutos, acabou a luta, ele ganhou, leva 90 mil, acho que é até mais, mas 90 mil pra casa. Aí tu vê, porra, eu quero aquilo ali, cara, acho que eu vou viver disso. 90 mil em 5 minutos?
Mas aí você vê os 5 minutos do cara vivendo ali, você não vê o quanto que o cara abriu mão, se ele abriu mão da família dele, como que é o dia a dia dele, das coisas que ele tem que abrir mão para ele poder ter aquele resultado ali na hora da luta. O que ele passou até chegar ao ponto de estar ali no meio dos maiores. Com certeza ele tem um profissional, um bom profissional do lado dele ali, ensinando para ele como que ele deve agir em determinadas situações, coisa que sozinho a gente não aprende. E no Forex é a mesma coisa. Se você não tiver um profissional do seu lado te auxiliando, alguém para você poder tirar as suas dúvidas, você não vai conseguir crescer nunca, porque você vai sempre achar que é um mercado fácil, né? É moleza ganhar dinheiro com Forex. Porra, moleza, tu fica ali 1 horinha, tu ganha não sei quanto por dia. Porra, fácil, eu também pensava desse jeito, até eu começar a tomar porrada. E era uma pancada atrás da outra. Eu comecei com aquele sonho de que, pô, vou mudar a minha vida, vou mudar a vida da minha família. E aquele sonho foi se quebrando, porque aquela ilusão que a gente cria no início de que tudo é mil maravilhas, de que vai dar certo, não é. É bem diferente. Hoje os meus resultados no Forex mudaram da água pro vinho. Em 2 semanas do curso, 2 semanas, eu não tomei stop nenhum, nem eu e ninguém da turma. A gente não tomou nenhum stop em todas as ações que a gente entrou. Então o que eu tenho para falar é que esse curso é muito bom. Eu indico. O Hugo é um puta profissional, pode contar sempre com ele. Ele sabe explicar coisas complicadas de maneira simples, que você entende perfeitamente. Vocês vão ver que eu sou um cara normal, como todo mundo, entendeu? Que eu tô em busca de um sonho para mim e para minha família. E esse sonho estava cada vez mais distante. Conforme eu ia aprendendo sobre o Forex, o sonho ia ficando mais distante ainda. Até que o Hugo chegou e mudou a realidade completamente para mim. E agradecer o Hugo. Porra, muito obrigado aí, cara, pela ajuda, pela paciência, entendeu? Que você tem aí com a gente, com os alunos e comigo. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, cara. Todo sucesso do mundo, você merece. Beleza? Tamo junto. Bom, e 2 coisas vão acontecer aqui nessa semana no plano da consistência. A primeira coisa, as 3 aulas vão lá. A primeira aula é essa aqui que você está assistindo, tá? Ela está saindo agora por volta de 8 horas. A segunda aula ela vai sair na quarta-feira por volta também das 8 horas. E a terceira aula ela vai sair na sexta-feira também por volta das 8 horas. Ou seja, então a gente tem aula na segunda, na quarta e na sexta, todas as aulas serão liberadas no mesmo horário, às 8 horas. Então, se você não é inscrito aqui no YouTube, eu vou pedir que você se inscreva para você não perder essas aulas. Se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram para você me seguir também e ativar as notificações aqui do YouTube, principalmente para você ser notificado quando essas aulas forem ao ar. É muito importante que você assista essas aulas o quanto antes, porque essas aulas elas têm prazo de validade, ou seja, no domingo ali por volta de 11 horas, todas essas 3 aulas irão sair do ar. Então, muito importante que você esteja ligado aqui no meu canal do YouTube para poder assistir essas aulas o quanto antes, beleza? E a segunda coisa é, na segunda-feira, por volta ali de 9 horas, depois de mais ou menos 1 ano, eu vou abrir as inscrições para o Trader Especialista. Eu vou chamar o novo Trader Especialista, né, o plano da consistência. Então, na segunda-feira, você vai ter todos os detalhes, beleza? Mas vamos que bora para o conteúdo aqui, vamos começar a falar sobre a rota, né, o plano da consistência, o que a gente tem que falar sobre isso. E a primeira coisa, cara, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui. Bom, já estamos aqui com a telinha compartilhada e também já estou aqui com o meu bloquinho de nota, onde a gente vai dar as nossas aulas, né? Elas vão acontecer nesse bloquinho de nota boladão aqui. Tudo que você precisa saber vai ser escrito aqui, é claro que também com exemplos no gráfico. Então por isso que tem um bloco de nota e o gráfico aqui do lado. Nessa primeira aula eu queria começar falando sobre o primeiro pilar da consistência para você negociar no mercado Forex. Cara, e eu vou dizer que a primeira coisa que você tem que começar a entender sobre o mercado financeiro é por que você não vinha tendo resultado antigamente, né? E aí eu não quero que você culpe as outras pessoas, né? A gente tem que ser responsável pelos nossos erros e assumir os nossos erros, mesmo que o seu erro seja aquele falar, pô, eu acreditei numa pessoa que me iludiu, essa pessoa ela teve o intuito de me iludir, mas você acabou sendo ingênuo em acreditar nessa pessoa, né? Eu não estou falando aqui para criança, né? Todos
a maioria das pessoas, ou praticamente todas as pessoas que vão passar por esse vídeo aqui, elas têm, vamos pegar ali de 24 a 44 anos, que essa é a média de pessoas que costumam frequentar aqui os meus vídeos lá no meu Instagram. Então, basicamente todo mundo é adulto, né? Claro que existem umas pessoas mais jovens, outras mais velhas, mas isso daí não vem ao caso agora. Mas a base de pessoas que costumam assistir meus vídeos e estar no meu Instagram, essa de 24, 25 ali até 44, 45 anos. Então, cara, ninguém é mais criança e a gente só cai em ilusões se a gente quiser, né? Por mais que você seja, mas o que esse cara me falou foi bom demais para ser verdade. Cara, tudo aquilo que for bom demais para ser verdade, você vai desconfiar, né? No mercado financeiro ou em qualquer outro ramo, qualquer outro meio que você estiver, não existe facilidade, né? O único lugar onde você fica rico da noite pro dia, sem fazer nada, se você jogar na Mega Sena. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você não ganhou na Mega Sena da virada, né? Então, basicamente, você não ficou rico da noite pro dia e esse é o único modo que eu conheço de forma lícita, né, de você ficar rico da noite pro dia. Mas, como nós somos pessoas normais, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar e a gente precisa trabalhar, porque não existe almoço grátis, tá? E a primeira coisa que você vai ter que fazer, cara, vai ser identificar esses erros e você vai corrigir isso a partir de hoje, né? A partir de agora, você vai saber exatamente onde você errou e se você não cometeu nenhum desses erros, se você está começando no mercado financeiro agora, você vai saber quais erros você não deve cometer na hora de estar negociando. Cara, eu queria começar falando sobre o erro mais comum das pessoas, né? Que é simplesmente entrar para o mundo do day trade na esperança de mudar de vida facilmente. Então esse aqui é um dos primeiros erros, né? Ou é um erro mais comum que acontece nas pessoas que elas estão negociando day trade, né? Isso acontece na realidade porque a gente acaba olhando as pessoas em carrão, as pessoas em mansão, as pessoas viajando o mundo, e a gente fala, porra, eu queria uma vida dessa, né? E que realmente, se você estiver olhando isso na internet, realmente isso acaba sendo atrativo, né? Mas a maioria das coisas, né? Quando a pessoa ela vai te vender isso, basicamente ela não ficou rica com o mercado, né? Basicamente, ela ficou rica vendendo uma ilusão. Você foi só mais uma pessoa que caiu nessa ilusão. Teve aquela série lá o golpista do Tinder, né? Alguma coisa assim, que o cara que iludia várias mulheres, as mulheres acabavam emprestando dinheiro para ele, e ele usava esse dinheiro para poder bancar a vida de luxo dele e acabar utilizando esse dinheiro também para ir enganando outras mulheres, fingindo que ele era uma pessoa super rica, uma pessoa que tinha uma condição muito boa e tudo mais. Então, basicamente, se você não assistiu isso, né? Assiste, não sei se está disponível ainda lá na Netflix, mas assiste, porque isso vai te dar um entendimento de como é o comportamento das pessoas que estão aplicando o golpe, né? Elas criam um cenário falso para poder enganar o maior número de pessoas que podem, né? Então, no day trade, como é que eles vão te enganar? Eles vão te enganar prometendo uma facilidade, prometendo tudo aquilo que todo mundo quer, que é uma vida boa, viajar, carrão, mansão, isso com muita facilidade. Então, na hora que você olhar, você vai falar, pô, cara, eu vou comprar um método desse cara aí. Por quê? Porque ele cria uma estrutura fantástica, né? Ele aluga casa, aluga carro, aluga um monte de coisa para te iludir, para te induzir ao erro. E aí, dessa forma, você acaba passando seu cartão e milhares de outras pessoas. Quando você entra lá no curso do cara, realmente, às vezes tem um conteúdo lá, mas quando você vai ver esse conteúdo, ou ele é muito desatualizado, né? Ou, basicamente, o cara lá passa um conteúdo água de salsicha, e você não aprende praticamente nada, né? Aconteceu comigo também, eu comprei um curso de um cara, né, em 2012, né, quando eu conheci o mercado. Quando eu comprei o curso desse cara, eu entrei lá para assistir. Cara, tudo que ele me ensinava era o seguinte, eu vou te dar um indicador aqui, na hora que esse indicador tocar nessa região, você vende, na hora que o indicador comprar nessa região, você compra. Tocar, né? Só que eu não entendi os fundamentos. Você fala assim, mas por que eu vou efetuar essa negociação? E aí, quando eu tentava contato lá com o suporte dele, com ele, eu não obtive sucesso, né? Então, cara, no grupo, a gente tinha um grupo lá na época, no grupo do Facebook, que tinha muita gente nesse grupo, né? Basicamente, acho que 20, 30 mil pessoas. Então, cara, olha o tanto de pessoas que esse cara já enganou, né? O erro dele, né, vamos dizer assim, foi juntar essas pessoas em algum lugar, né? Lá na comunidade do Facebook, né, dele, lá do curso dele, onde tecnicamente você veria para suporte, só que não tinha suporte nenhum, né? E depois de um tempo, né, eu
voltei lá naquele grupo, né, e tava, cara, todo mundo falando mal dele, dizendo que ele era mais um cara que iludiu e tudo mais. Então, cara, a primeira coisa que você vai ter que, tipo, chutar o balde mesmo, é parar de acreditar que não existe facilidade no mundo do day trade. Você pode mudar de vida com o day trade? Pode, mas existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho, cara, ele é um pouquinho difícil, tá? Ele, na verdade, não é um pouquinho não, ele é bastante difícil, mas ele tem os seus pós e contras, né? Você tem a parte boa que você vai estar ali construindo uma nova fonte de renda a partir de agora, com inteligência, né? Sabendo exatamente o que você vai fazer, né? E a parte ruim é que, como qualquer outro tipo de profissão, não existe milagres da noite para o dia. Você vai precisar se dedicar e abdicar de alguns comportamentos para poder você se tornar consistente no mercado financeiro. A primeira coisa que eu vou falar logo de cara, você não pode querer ser consistente, querer sair numa sexta-feira, encher o rabo de cachaça e no sábado passar o dia de ressaca, domingo o dia de ressaca também, aquela ressaca meia boca ali onde você ainda está se reestruturando, né, revivendo na realidade, e aí para querer negociar no domingo na abertura do mercado. Isso não pode, tá? Não pode acontecer. Se você realmente quiser ter resultado no mercado financeiro, o seu pensamento, o seu comportamento, a sua vida, ela tem que ser voltada para o seu estilo de negociação, né? O day trade ele é mais do que uma profissão, ele é um estilo de vida. Então é como se você fosse um jogador de futebol. O cara que é jogador de futebol, ele não pode sair aí na semana, ir para festa na quinta, na sexta e jogar num domingo lá ou no sábado tranquilamente e esperar que ele tenha um rendimento muito bom, porque ele não vai ter. Então o mercado financeiro é a mesma coisa. Tá? Então esse é o primeiro erro que as pessoas têm cometido. E o segundo erro, buscar uma facilidade. E quais são os tipos de facilidade? Cara, existe aquele sinal de mercado, aquele clássico sinal de mercado chamado de copy trade, né? E eu não vou generalizar, tá? Não vou falar mal de todo mundo, mas é uma coisa muito perigosa, porque geralmente o cara que vai te passar sinal, ele não sabe o que ele está fazendo. Basicamente, ele está querendo te manipular para poder você entrar no grupo dele lá e acabar comprando curso. Ou, na maioria das vezes, como existem situações também, é da pessoa ela passar o sinal errado, de propósito. É porque ela tem um acordo com corretoras e essa corretora, às vezes, ela envia situações para ele, sinais para ele mesmo, tá? Ou mesmo o cara identifica oportunidades que fala, cara, essa oportunidade aqui ela é de venda, só que ele vai te passar uma operação de compra. E aí quando você compra, ele entra vendido lá e quando você perde, o dinheiro vai para ele e uma parte vai para a corretora ali. Existe esse esquemazinho também, tomar bastante cuidado, mas é um pouquinho mais difícil de encontrar esse tipo de situação, mas existe, tá? Mas principalmente você precisa parar de acreditar em sinais de mercado. Por quê? A primeira coisa que eu sempre falo, cara, o trade ele é uma profissão solitária. Você tem que ser responsável pelos seus resultados. Você não pode querer depositar o resultado da sua operação numa responsabilidade de uma pessoa que você nem conhece. Por exemplo, pô, eu tô aqui, eu vou te passar um sinal de entrada. Pô, será que vale eu te passar um sinal de entrada? Será que você fala, pô, mas eu tô identificando uma operação de venda. Vamos imaginar que aqui eu tô identificando uma operação de venda nessa região, nesse rompimento aqui do preço. Se eu te passar, pô, eu vou vender aqui. Você vai falar, mas daqui não é um suporte, o preço não vai bater e vai voltar. Por que eu vou vender aqui? Você não tem esses fundamentos. Então você acaba entrando em conflitos de ideias, né? Você acaba se prejudicando. Se você não sabe por que você vai efetuar uma negociação, você não efetua a negociação. E às vezes a nossa visão ela é diferente. Nessa situação que eu estou identificando venda, você pode identificar compra, não tem problema. Se a sua análise estiver realizada com clareza, você vai lá e efetua a negociação de compra, mas eu venderia. Então essa situação de estar sempre buscando sinais de mercado é muito complicado, porque em algum momento você vai identificar que aquela pessoa ela não é uma pessoa justa, não é uma pessoa honesta, e você vai acabar saindo do grupo dela, e aí você vai acabar indo atrás de outro grupo, e aí no final você está sempre rodando em grupos e você não saiu do lugar, né? Passou 2, 3 anos, você está rodando aí, tá sempre no mesmo lugar e não tem resultado nenhum no mercado. Ao invés de você utilizar esses 2, 3 anos para estar estudando, né? Para poder você se dedicar no mercado, para que daqui a 3, 4 anos sim você consiga colher um resultado bem interessante, bem legal. Não, você ficou rodando em grupos aí para poder se tornar, entre aspas, consistente ou na realidade dependente de uma pessoa, tá? Então, se aquela pessoa morrer, você nunca mais vai operar porque não vai ter mais o sinal dela, tá? Mas você tem que se tornar independente, você tem que ser autodidata e buscar os seus pontos de negociações, porque o trade é você contra você mesmo, tá? Você vai efetuar a sua negociação lá, porque é o que importa. O mundo pode estar desastrando lá, mas na hora de negociar, você não tem nenhum
problema. Beleza? Então, olha só. Então, muitas das vezes a gente acaba entrando no mercado porque alguém prometeu, né, pra gente uma rentabilização acima da média. Você vai começar com R$1.000 e daqui a 20 dias você vai ter R$5.000. Vai começar com R$10.000, daqui a 30 dias você vai ter R$25.000 de lucro. Então, são algumas promessas que as pessoas acabam fazendo e que atraem as outras pessoas, né, para entrar no day trade, né? Na maioria das vezes, e aí a grande maioria das vezes, isso é mentira. Por quê? Vamos pensar comigo, cara. Qual que é a modalidade de investimento que vai te dar uma rentabilização de 100% em 20 dias, 30 dias? Cara, isso é rentabilização milagrosa. Então, toda rentabilização que for milagrosa demais, você deve desconfiar. Outra coisa, o cara te prometer uma rentabilização ou um resultado fixo todo mês é uma mentira, porque a gente está trabalhando aqui no mercado de renda variável, né? Então, por ser um mercado de renda variável, o nome dele já está, já o próprio nome dele já diz, né? É um mundo onde a renda ela vai estar variando e a movimentação do mercado ela não é igual. Para você ter uma rentabilização fixa certinha, todos os meses, durante a sua vida toda, a movimentação do preço tinha que ser igual. Todo dia o preço tinha que se movimentar ali, seus 500, 600, 900, 1.000, 1.200 pontos todos os dias, quando na realidade não é assim. Em algumas situações você está buscando situações de venda e essa situação de venda não acontece e o preço fica ali acumulado, fica ali sem apresentar nenhuma movimentação do preço a semana toda. Então nessa semana você não conseguiu rentabilizar. E na próxima semana pode ser também que você não esteja numa semana legal e o seu psicológico esteja abalado, a sua vida não esteja um pouco desequilibrada, né? E aí você acaba tomando um stop. Então já são 2 semanas sem resultado, né? Então não tem como, são fatores que influenciam muito na hora de você ter resultado, né? Por isso que a gente tem que sempre estar voltada com a vida para o mercado. Então a movimentação do preço ela influencia na rentabilização que você vai ter. Se você tem uma movimentação do preço boa, basicamente você tem uma boa rentabilização durante aquela semana. Mas se o preço não se movimentar, basicamente você não vai conseguir nenhum tipo de resultado, tá? Então esse negócio de acreditar em promessas milagrosas é bem chato, cara, bem chato. É bem comum isso também. Eu já vi muito isso acontecer, onde as pessoas falam, eu vou te ensinar a fazer aí por dia R$1.000, R$1.300, R$1.500, R$2.000 todo santo dia. É possível? Cara, é super possível, né? Mas, primeiro, você tem que ter um capital que seja suficiente para isso. Você não vai fazer R$1.000 investindo R$50, R$100, R$500, que seja. Você não vai fazer isso, né? Segundo, a movimentação do preço ela tem que ser ali uma movimentação bem interessante. Então são essas situações aí que acabam iludindo as pessoas, fazendo com que elas entrem no day trade, né? Outro erro, querer começar pelo scalper. Cara, eu digo que o querer começar a negociar pelo scalper, ele é um grande erro, porque geralmente as pessoas quando elas estão querendo começar a negociar, elas querem, eu quero o resultado mais rápido possível. Onde é que dá o resultado mais rápido possível? É no scalper. Só que no scalper é o mundo de negociação, é o estilo de negociação mais difícil que existe na face da Terra, cara. É o lugar mais difícil. Eu diria que o scalper é o último estágio para o trader negociar. Aquele trader que já tem experiência, já tem ali pelo menos 7 anos, 8 anos de mercado, 10 anos de mercado, aí ele pode estar fazendo um scalper com tranquilidade. Porque o scalper, ele te dá muitos pontos de negociações durante o dia. E basicamente a maioria desses pontos de negociações, eles são pontos com baixa qualidade. Então você precisa saber identificar esses melhores pontos para poder abrir as suas negociações. Não é qualquer pontinho ali que pinta no scalper que você deve executar a negociação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou jogar aqui no gráfico de 1 minuto do SDJPY. Então aqui a gente tem uma tendência do preço de alta muito bem definida, né? E vamos imaginar que você opera em rompimentos do preço, rompimentos de suporte do preço. Se você identificar isso aqui como uma tendência de alta do preço, ó, e você quiser operar nesse rompimento desse suporte aqui do mercado, cara, vai ficar ruim para você negociar. Por quê? Porque esse suporte aqui do preço formado, ele é um suporte muito fraco, né? Basicamente o preço rompe, mas ele não tem a caracterização de reversão de tendência aqui, né? Ou se aquele cara que gosta de estar operando na linha de tendência ou no rompimento de linha de tendência, ele opera nesse rompimento aqui, ó, uma linha de tendência traçada no gráfico de 1 minuto, ela não tem tanta qualidade assim. Mesmo que eu não opere com o rompimento de linha de tendência, existe possibilidades de você utilizar a linha de tendência com mais inteligência, né? Esse tipo de situação não vai te gerar resultado, porque você vai efetuar essa negociação no rompimento dessa linha de tendência, achando que o preço vai reverter a partir de aqui, mas não vai, mas porque essa linha de tendência ela é uma linha de tendência fraca, né, traçada no gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto, a movimentação do preço ela é muito mais rápida, né? E esses pontos de
que a gente identifica assim de reversões, eles tendem a acontecer, mas não é simplesmente por causa de uma linha de tendência, não é simplesmente de uma maneira à toa, né? Ela vai acontecer em gráficos maiores ali quando o preço chegar em regiões mais fortes. Então é muito perigoso isso. Então o scalper, cara, ele é um tempo gráfico onde para você negociar nele, cara, você já tem que ter dominado o positions, o swing, né, que são basicamente os mesmos estilos de negociações ali, as características são as mesmas, e principalmente você tem que ter dominado bastante o day trade. Você precisa saber fazer day trade perfeitamente para você negociar o scalper com inteligência. Então esses são os 3 erros mais cometidos aí. Tá, deixa eu apagar aqui para poder voltar lá. Então o scalper ele é um estilo de negociação que ele é eficaz sim, mas para isso você precisa passar aí você precisa dominar todos os estilos de negociações, tá? E se tem algum outro erro que você comenta aí, me conta aqui o seu erro nos comentários, beleza? Então, cara, quais os problemas que isso vai te ocasionar? Isso vai te ocasionar ansiedade, ou seja, na hora que você estiver de frente para o gráfico, lá na hora que você abrir a sua operação, você vai ficar ansioso, a sua mão vai suar, você vai tremer. Quando o preço fizer uma realização de lucro, uma correção, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar que você abre essa negociação aqui, nesse rompimento. O preço faz essa realização de lucro aqui, você vai ficar com medo dessa realização de lucro, vai acabar saindo no dedo. E aí quando o preço volta caindo aqui, você abre a sua negociação de novo, outra negociaçãozinha de venda, aí o preço começa a fazer a realização de lucro, você vai e encerra a negociação no dedo de novo, porque o preço não se desenvolveu de imediato de acordo com a sua negociação. E isso vai te prejudicar muito no resultado, né? Muito no trade. Você precisa controlar a sua ansiedade. E por último, pontos de entradas com mais chance de loss. Essa falta de gestão de risco aqui, ela se dá na verdade por causa que o cara tá aqui, ó, querendo começar a operar pelo scalper, buscando facilidade, entrando pelo mundo do day trade na esperança de mudar de vida facilmente. Aquele cara que coloca ali 50, 100 reais ali, espera que esses 100 reais se transformem em 10 mil em 20 dias. Então, essa falta de gestão de risco, ela vai te fazer quebrar várias vezes, e você vai sair falando que o day trade não funciona, tá? Pontos de entradas com mais chance de loss é justamente ligado à ansiedade, porque simplesmente você vai começar a executar negociações de qualquer maneira. Isso se dá muito também quando o cara toma um stop e ele acaba se afetando por esse resultado. Fala, pô, eu tomei um stop, eu tenho que recuperar logo o que eu perdi de cara. Então ele abre uma outra negociação ali, burlando até mesmo o gerenciamento de risco, né? E efetuando uma negociação com uma análise um pouco mais suja, né? Mais turva, assim, análise mais, vamos dizer assim, com menos qualidade, né? E aí ele executa a ordem de qualquer maneira e acaba tomando o stop porque ele está simplesmente obcecado em recuperar logo o resultado da negociação anterior, onde ele tomou um stop loss, beleza? Então, cara, eu preciso ter muito cuidado com isso, eu preciso ter paciência para entender como é que é o jogo do day trade, e essa aula aqui é uma aula que é para abrir a tua mente, é uma aula que tem o intuito de te mostrar realmente a realidade do mercado financeiro, os erros que você não pode cometer e os erros que você talvez vinha cometendo aí, por isso que você não vinha tendo resultado. Se você realmente prometeu que esse ano você vai aprender a negociar, essa aula aqui, ela é o ponto, cara, ela vai mudar perfeitamente aí tudo que você vinha tendo sobre como que funciona o mercado financeiro, beleza? Bom, essa daqui foi nossa aulinha número 1, espero que você tenha curtido. Eu sei que foi muita informação no começo aí, mas essa aula ela tem o intuito, como eu falei, de abrir a sua mente e mostrar os erros que você não pode cometer e como é que é a realidade no mercado financeiro. Na aula 2, que vai na quarta-feira, a gente já vai começar a criar um plano para você operar com consistência. A gente vai falar sobre a criação do plano da consistência, vamos falar sobre a escolha das paridades, vamos criar um plano de negociação, definição de horário. A gente vai falar também sobre a definição do estilo de operação que a gente vai realizar no mercado financeiro. Mesmo que você tenha muito tempo disponível, pouco tempo disponível ali, a gente vai aprender a aliar isso com sua rotina de trabalho, tá? Vamos falar sobre o limite de operações na semana, gerenciamento de risco, o que mais? Vamos entender mais sobre a verdade do day trade. Então, cara, uma aula 2, ela vai ser uma aula fantástica. Eu espero que você esteja aqui comigo também, me conta aqui o que você achou dessa aula. E aí eu te espero na quarta-feira, às 8 horas. E ó, recadinho para quem quebrou aqui no mercado financeiro e está pensando em desistir. Cara, não tenha medo da sua nova história. Talvez ela seja mais bonita do que a história que você vinha escrevendo. Tá? Não tenha medo de recomeçar. E recomece quantas vezes for preciso. Te vejo quarta-feira, às 8 horas. Tamo junto.